Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, professor Celso, mais uma vez para te ensinar biologia, essa disciplina maravilhosa. E nós estamos estudando dentro da biologia a parte de evolução, tá? E a gente vai dar continuidade ao ensino de evolução, falar um pouco de uma forma mais detalhada a respeito da seleção natural. Vocês lembram que eu falei para vocês da teoria do Charles Darwin, né, que era a teoria mais aceita. Depois eu expliquei sobre o neodarwinismo, que é também chamado de teoria sintética da evolução. Essa teoria que englobou conceitos da genética, trabalhando esses conceitos da genética dentro ali do assunto do darwinismo, né? Explicando, por exemplo, como que surgem as variações genéticas e essas variações genéticas, como é que elas são selecionadas. A gente vai falar aqui de seleção natural, tá? Explicar para vocês novamente o conceito de seleção natural. Para quem ainda não entendeu as aulas anteriores, aproveita aqui essa aula para se aprofundar mais, né? O que é a seleção natural realmente? E aí a gente vai falar sobre os tipos de seleção, tá? Então, pessoal, o Charles Darwin, quando ele idealizou a sua teoria da seleção natural, ele não criou essa teoria do nada. Ele tinha que ter os seus referenciais teóricos. Ele lia bastante, como todo cientista tem que fazer. Ele tem que ler, tem que se basear em conhecimentos prévios para que ele possa se fundamentar e escrever a sua teoria. Então, o Charles Darwin, dentre os estudiosos que ele estudava bastante, era esse cara aqui, ó, o Thomas Malthus. O Thomas Malthus, ele foi o criador da teoria malthusiana, né? Que é a teoria que fala que existe na natureza uma chamada luta pela sobrevivência. Quem foi Thomas Malthus? Ele foi um economista inglês que elaborou uma teoria que afirmava que a população iria crescer tanto que seria impossível produzir alimentos suficientes para alimentar o grande número de pessoas no planeta. Ele notou que na natureza tem mais indivíduo para comer do que comida para alimentar esses indivíduos. Então, se tem menos comida, vai ter o quê? Vai ter luta. Luta pela sobrevivência. Nós vamos encontrar a competição. Todo mundo que assiste um vídeo de safari, algum vídeo na natureza, vai perceber que existe uma luta constante por comida. Porque comida, ela é muito escassa, tá? Só que essa luta pela sobrevivência, pessoal, ela não acontece apenas com relação à alimentação, não, tá? E a gente vai mencionar aqui quais são esses tipos de luta pela sobrevivência. Mas essa questão a respeito da limitação de recursos, né, para os seres vivos, quem trouxe essa fundamentação teórica foi o Thomas Malthus, tá? Por isso que o Charles Darwin, ele criou a teoria da seleção natural. E o que o Thomas Malthus dizia? Ele fez até um gráfico. Esse gráfico ele apresenta aqui, ó, na verdade não é apenas um gráfico, são dois gráficos, né? Um gráfico a gente vê que é uma reta e o outro gráfico ele é meio que uma curva, né? Para quem estuda matemática, quem gosta de matemática deve ter visto uma tal de PA e PG, progressão aritmética, e tem a progressão geométrica, né? Você percebe que na progressão aritmética, quando a gente coloca os dados de uma PA num gráfico, vai dar uma reta. Ou seja, de tempos em tempos, né, a quantidade X, aliás, de tempos em tempos que está no eixo X, a quantidade de alimento aqui ela vai crescendo. Aliás, de alimento não. De alimento sim, perdão. Essa quantidade de alimento aqui ela vai aumentando linearmente, tá? Veja, ela não é um crescimento exponencial, é um crescimento linear, tá? Já com relação ao número de indivíduos na natureza, você vai perceber aqui, ó, que ele segue um gráfico de uma progressão geométrica, tá? É como se fosse um gráfico um gráfico de uma função exponencial. Numa faixa de tempo muito curta, ele consegue alcançar um número muito grande de indivíduos. Então, esse gráfico que está em azul, ele representa o crescimento populacional, tá? O crescimento do número de indivíduos na natureza, de uma determinada população. Ó, ele cresce, tá? No início, esse crescimento é lento ao longo do tempo, mas vai chegar um momento que
esse crescimento ele começa a aumentar numa faixa de tempo muito curta, tá? Quando você tem aqui o cruzamento dos dois gráficos, isso aqui se chama de início da crise. Por quê? Quando eu chego aqui nesse ponto do cruzamento, eu percebo que o número de indivíduos está exatamente igual ao número da quantidade de recursos, de alimentos, por exemplo. Agora, vai chegar um momento que esse tempo vai passar e o número de indivíduos aqui vai exceder a capacidade do ambiente de fornecer alimento para esses indivíduos. E aí, pessoal, é nesse ponto que vai começar a luta, vai aumentar a competição entre os seres vivos, né? Então, isso aí é a teoria do malthusianismo, tá? Ou a teoria de Thomas Malthus, a respeito da luta pela sobrevivência. Então, na natureza, essa luta pela sobrevivência acontece de várias formas. Por um lado, eu tenho um indivíduo que luta para conseguir alimento. É o caso aqui desses guepardos, né, pessoal? Por outro, esse coitadinho aqui está querendo sobreviver, ele está fugindo de predadores, ele não pode ser comido. Então, ele tem que estar adaptado a correr bastante para fugir dos seus predadores, tá? Só que a luta pela sobrevivência não é apenas atrás de alimento, não. Tem, por exemplo, o Charles Darwin, ele mencionou que na natureza, a seleção natural, ela pode ser também um tipo de seleção sexual, tá? Você tem, por exemplo, indivíduos que têm determinadas formas para que ele consiga se reproduzir, ele tem que ter um comportamento X para que ele possa se acasalar. Por exemplo, aqui algumas espécies de pássaros, eu tenho aqui os machos assumindo o hábito de fazer a dança, o cortejo, né? A dança do acasalamento, para que ele possa conquistar fêmeas. Porque se ele não conquistar a fêmea, pessoal, como é que ele vai se reproduzir? Não adianta ele conseguir alimento, não adianta ele fugir de predadores, se ele não conseguir se reproduzir. Porque o objetivo principal na natureza é que o indivíduo consiga gerar descendência, tá? Em biologia, só considera que o indivíduo existiu se ele tiver deixado descendente, tá? Então, a seleção natural ela promove uma reprodução diferencial. Como assim? Aqueles indivíduos que conseguem sobreviver, né, pelo processo da seleção, ele consegue se reproduzir mais facilmente. Porque se ele sobrevive, ele consegue gerar descendência. Então, ele gera mais descendente do que quem não está adaptado. Então, por exemplo, eu tenho aqui na natureza uma população que tem uma variabilidade, né? Tem vários indivíduos de vários tipos. Eu tenho um indivíduo aqui que está marrom e outro indivíduo verde. São dois tipos, duas variações de uma mesma espécie. A partir do momento em que esses indivíduos estão submetidos a uma pressão seletiva do ambiente, que pressão seletiva é essa? Pode ser, por exemplo, algum predador. Então, eu tenho aqui um predador que vai estar selecionando aqueles indivíduos que ele consegue ver, né? Porque, ó, ele olhando para uma árvore, né? Esses bichinhos, se eles estiverem numa árvore, aqueles que são mais fáceis de serem enxergados, logicamente serão os indivíduos verdes, né? E, consequentemente, quem não é verde não vai ser visto facilmente e vai poder se reproduzir mais do que quem é verde. Então, é uma reprodução diferencial. E assim ele pode, essa adaptação que esses indivíduos apresentam, ela pode promover a evolução da população. Porque vamos olhar para a população que tinha antes. Olha só, qual era a maior quantidade de indivíduos aqui que tinha presente? Eu olhava, tinha uma taxa de 50% de indivíduos verdes e 50% de indivíduos marrons, né? Veja, eu tenho essa frequência desses dois fenótipos, né? O fenótipo verde e o fenótipo marrom, 50-50. Agora, depois que ocorreu a seleção natural, você olha, opa, diminuiu a frequência de indivíduos verdes. Eu vejo aqui, eu tenho um total de 6 indivíduos. Desses 6, apenas um é verde. Então, aumentou. Não é mais uma taxa de 50-50. Aqui, por exemplo, eu tenho uma taxa, sei lá, de 90% de indivíduos marrons para apenas 10% de indivíduos verdes. Então, a seleção natural, ela promove o quê? A evolução, a mudança das taxas, das características de uma população. Tá? Evolução é isso, pessoal. Evolução é mudança. O que evolui não é um indivíduo.
O que evolui, segundo a teoria evolucionista, é a população. Então, se eu tenho as frequências fenotípicas de uma população sendo alterada, então está acontecendo o quê? Está acontecendo evolução, porque está mudando a taxa aqui dos fenótipos dessa população, tá? Então está ocorrendo reprodução diferencial. Para Darwin e a maioria dos naturalistas que o sucederam, a seleção natural atua sobre os indivíduos. Ora, a seleção natural atua sobre cada indivíduo. São estes que lutam pela sobrevivência, sobrevivem e se reproduzem, tá? Transmitindo suas características favoráveis à prole. No entanto, com o desenvolvimento da genética e o reconhecimento da importância dos genes na evolução, tem levado alguns geneticistas a reivindicar como alvos da seleção o quê? Os genes. Então, o que é selecionado são os genes, tá? E não os indivíduos. Estes seriam nada mais do que veículos genéticos. Então, segundo a teoria sintética da evolução, a seleção natural ela atua sobre os genes. Então, ela considera um indivíduo como um conjunto de vários genes, tá? Então, lógico, se eu elimino um indivíduo, eu estou eliminando um conjunto de muitos genes, tá? Agora, com relação aos tipos de seleções, né? Quais são os tipos de seleção natural que vai ter? A seleção sexual ela é um tipo de seleção natural, tá, pessoal? Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas quais são os tipos de seleção natural que existem? A primeira seleção é a seleção estabilizadora, tá? Olhando para uma população, né, um conjunto de indivíduos que segue uma distribuição normal, que é isso? Na matemática, essa curvinha que tem um formato de sino aqui, pessoal, é chamada de curva normal, tá? É muito estudado na estatística. E na biologia, como ela utiliza muitos estudos de populações, genética de populações, a gente usa bastante na ecologia, principalmente a curva normal, para analisar, por exemplo, as populações genéticas, tá? Então, se eu, por exemplo, eu tenho uma população de seres vivos que segue uma distribuição como essa, uma distribuição normal, na seleção estabilizadora, ela vai selecionar apenas aqueles indivíduos que têm os fenótipos médios, tá? Quem tem fenótipos extremos vai morrer, vai ser eliminado da população. Apenas quem tem fenótipos médios vão sobreviver. Ou seja, você vai olhar para a quantidade de indivíduos na população e vai perceber que o número de indivíduos vai ser maior nos fenótipos médios. Por exemplo, vamos citar aqui, ó, eu tenho uma população de joaninhas, tá? Veja, quem são os fenótipos extremos? A joaninha vermelha e essa joaninha mais escura, tá? Então, nesse caso aqui, a seleção natural, ela só permitiu que nessa população tenha uma maior quantidade de joaninhas que tem uma cor intermediária entre vermelho e o escuro, tá? Então, aqui é estabilizadora porque o fenótipo médio, o número de indivíduos foi prevalente, aqui, ó, foi maior nos fenótipos médios, tá? Um outro exemplo aqui de seleção estabilizadora. No hospital, por exemplo. No hospital, notou-se que a maior quantidade de recém-nascidos que tinham uma maior taxa de sobrevivência eram bebês que tinham um peso entre 3 quilos até 4,5 kg, tá? Ou seja, um fenótipo intermediário. Foi percebido que crianças muito maiores ou crianças muito pequenas, elas tinham uma taxa de sobrevida menor, tá? Foi um estudo estatístico que foi feito em hospitais e percebeu-se que as crianças que tinham esse fenótipo intermediário eram aquelas que mais sobreviviam, tá? Então, aqui é um exemplo de seleção natural estabilizadora. Os fenótipos que são extremos, ou é muito pequeno ou é muito grande aqui, foram eliminados. O indivíduo não sobrevive, não consegue sobreviver, tá? Por vários fatores que a gente não vai mencionar aqui. Um outro exemplo, pessoal, de seleção estabilizadora é o da anemia falciforme ou ciclemia, tá? Na anemia falciforme, o indivíduo ele nasce com as hemácias com formato de foice. Então, foi percebido que em regiões que tinha, por exemplo,
uma grande taxa de malária, por exemplo, os indivíduos que são heterozigóticos para essa característica, para a anemia falciforme, eram os indivíduos que tinham maior quantidade nessa população. E aqueles indivíduos que tinham a anemia falciforme severa, ou seja, homozigoto dominante, e os indivíduos homozigoto recessivo, são os indivíduos que tinham maiores taxas de mortalidade. Então, nesse caso aqui, ó, a seleção natural eliminou os indivíduos que tinham fenótipos extremos e selecionou positivamente os indivíduos que têm um fenótipo intermediário. Outro exemplo de seleção natural é a seleção direcional. Na seleção direcional, como eu já mencionei, como o próprio nome já fala, ela vai selecionar os indivíduos que têm fenótipos extremos, tá? Na estabilizadora é quem tem o fenótipo intermediário, na direcional é o indivíduo que tem o fenótipo extremo. Por exemplo, aqui eu tenho joaninhas vermelhas, joaninhas com a cor um pouco mais intermediária e as joaninhas mais escuras. Veja que nesse ambiente as joaninhas mais escuras estão em maior quantidade. Então, o fenótipo extremo está sendo selecionado e o fenótipo intermediário em menor quantidade, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês de um tipo de seleção direcional. Sabe quando o médico manda você tomar um antibiótico? Ó, você tem que tomar esse antibiótico de 8 em 8 horas. Aí você, não, beleza, você está com a garganta inflamada, toma um antibiótico, sente uma melhora. Aí toma um antibiótico novamente, daqui a 8 horas, melhora mais ainda. Aí o cara diz assim, olha, eu estou bem, eu não preciso mais tomar antibiótico não, tá tranquilo. Aí ele para de tomar um antibiótico. Só que depois de um tempo, ele começa a sentir novamente aquele ardor na garganta, a garganta começa a ficar inflamada. Aí ele diz, opa, minha garganta ainda está ruim, vou tomar novamente o antibiótico. Ele toma. Depois, ele tem uma leve melhora, mas ele continua tomando e aquele antibiótico faz com que melhore mais ainda aquela inflamação. Aí o cara vai parar de tomar, não toma dentro da prescrição médica. O que acontece? Ele volta a sentir aquela sensação ruim de garganta inflamada e ele volta a tomar o medicamento e daqui a um tempo aquele medicamento não vai mais fazer efeito. Ele vai ter a sensação de que o que está causando aquela inflamação nele se acostumou. Se, por exemplo, for bactérias, né? Essas bactérias se acostumaram. Segundo o que essa pessoa vai ter a sensação, ele vai ter uma sensação como se fossem as ideias do Lamarck. Mas, na verdade, o que está acontecendo? Uma seleção do tipo direcional. Por quê? Veja, imagine que isso aqui é um ambiente que tem bactérias, né? Bactérias, a maioria das bactérias que tem aqui está sendo representada pela cor amarela. Tem apenas duas aqui que tem uma cor mais escura. Essas que são amarelas, elas são sensíveis a esse antibiótico, tá? E essas mais escuras, elas não são sensíveis, elas são mais resistentes. O cara toma um antibiótico, diminui a quantidade de bactérias sensíveis, porque vão morrer. Se ele não continuar tomando esse antibiótico, o que vai acontecer? Essas bactérias que sobreviveram, as que são resistentes, elas vão começar a se multiplicar. E aí vai chegar um momento que o indivíduo ele vai tomar o medicamento, não vai fazer efeito, só vai matar as poucas bactérias sensíveis que existem. Mas a maioria agora vai ser bactérias resistentes. E aí o que foi que aconteceu? O indivíduo selecionou aquelas bactérias resistentes. É um tipo de seleção direcional, tá? E na seleção disruptiva, ela vai selecionar os indivíduos que têm fenótipos extremos. Nesse caso, sobrevive as joaninhas vermelhas e as joaninhas escuras. Aquelas joaninhas que têm a cor intermediária, elas não vão sobreviver, tá? Um exemplo de seleção disruptiva é esse caso aqui. No ambiente em que eu encontro pássaros com bico mais agudo e pássaros com bico mais pequenininho, né? Aqueles pássaros com bico intermediário morreram. Então, seleção disruptiva, tá? E por último, pessoal, que eu queria mencionar para vocês é a seleção natural do tipo sexual. Alguns indivíduos na natureza promovem o acasalamento. Por exemplo, esse pássaro aqui, ele tem que dançar para a fêmea para que ela possa ser conquistada, tá? Ele limpa o local onde ele vai se apresentar e depois dança para ela. Então, existem vários outros indivíduos que têm muitas
muitas cerimônias de acasalamento e na natureza existe sempre essa luta pela sobrevivência. Espero que vocês tenham entendido. Eu aguardo vocês na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.